Boa noite. Boa noite, galera. Vão entrando aí, ó. Vão marcando pessoas aí, vão deixando a sua pergunta, a sua dúvida, que o Rodrigo já vai entrar. Boa noite. Tô esperando conectar aqui com o Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. A conexão tá boa, gente? Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir? Rodrigo, você tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá parando. Tudo bem, tudo certo. Tá tudo ótimo. Vamos chamar os seguidores aí para entrar na nossa live. Entra aí, pessoal. Bora aí. A live de hoje vai ser muito produtiva para todo mundo. A nossa segunda DM já apareceu aqui, ó. Assinou. Denise. Bora começar, Rodrigo? Estou a postos aqui, pode? Boa noite, galera. Me chamo Edson Ferreira, sou um dos ADM da página Existe Vida Sentado. E a live de hoje vai ser com o Dr. Rodrigo Almeida, advogado, especialista nos direitos de nós PCDs, né? E hoje ele está aqui para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Esclarecer nossas dúvidas. Então, você já vai deixando a sua pergunta aqui na live, o que vocês querem saber, a dúvida, que ele vai estar nos auxiliando e esclarecendo tudo isso hoje. Pode se apresentar, Rodrigo, para as pessoas, por favor. Boa noite a todos. Eu me chamo Rodrigo Almeida, tenho paralisia cerebral e por força desse fato eu uso um andador e sou advogado formado pela Universidade Federal de Pernambuco com atuação preponderante na área dos direitos da pessoa com deficiência, entendeu? Sim. E eu tenho várias perguntas aqui que eu andei pesquisando para você poder estar falando sobre, esclarecendo para a gente, entendeu? E aproveitar também as perguntas que for sendo perguntadas aqui na live, né? No decorrer da live. Certo. Galera, por favor, vão comentando aí perguntas, dúvidas que vocês também querem saber, que eu vou estar fazendo aqui para o Rodrigo essas perguntas, caso não... Eu tô atento também às perguntas do pessoal, mas Isso aí. vamos começar aqui. Bora lá. Você poderia, para começar a live, você poderia elencar os principais direitos das pessoas com deficiência? Que às vezes tem muitos direitos que a gente nem sabe que a gente tem. Elencar os Olha, principais, alguns. sim, os principais. Você tem primeiro o direito da pessoa com deficiência, importante. Prioridade em algumas situações. Prioridade para fila de hospital, para fila de casa, no Minha Casa Minha Vida, nos programas públicos de habitação. Sim. Prioridade em processo judicial. Olha. Prioridade em ações de proteção em geral. Entendeu? Sim, são muitas coisas que a gente nem tem conhecimento, né? Porque o governo omite muita coisa da gente. Se vocês quiserem ver o rol, a lista completa, Sim. é só ver o artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão. Tem lá a lista. Entendi. Quais desses direitos é mais desrespeitado? Desses aí que você falou, qual assim você vê que é muito desrespeitado, não é levado a sério? Né? O grande direito que eu acho que é desrespeitado das pessoas com deficiência, que leva ao desrespeito de todos os outros, é o direito à acessibilidade, é o direito que a gente tem de estar num mundo que seja adequado para a gente usar, entendeu? Verdade, e é um dos nossos maiores problemas, né? Não é... direitos é mais desrespeitado. Entendi. Não, Pode falar. não é a gente que tem que se adequar ao mundo, é o mundo que tem que se adequar a gente, porque a gente é desse jeito, não por escolha nossa. Verdade. Isso é uma condição nossa, é o nosso jeito de ser, entendeu? Sim. Ninguém pode obrigar que a gente se adeque ao mundo. É a mesma coisa
de dizer ao negro, não, fique branco para não sofrer racismo, entendeu? É uma coisa que não faz sentido. Pois é, É uma coisa verdade, que não cara. faz sentido nenhum. Verdade. E a gente é cidadão como todo mundo, independente da nossa condição física, né? Nossos direitos também têm que ser respeitados e tudo e Condição, a sociedade tem que ser condição preparada, né, para receber física, todos. olha, condição física, mental, Intelectual, de isso aí. intelectual, de ouvir, de falar, de tudo. As pessoas não ficam menores porque tem qualquer deficiência. Isso aí. É isso aí, verdade. Você poderia falar quais as principais demandas que você tem das pessoas com deficiência? Qual é a maior Olha, procura que você tem olha, de pessoas com deficiência querendo reclamar os seus direitos? Qual é a maior reclamação das pessoas? olha, tem coisa de acessibilidade, tá certo? Sim. O cara vai para os espaços não estão adequados. Tem alguns direitos que são negados, por exemplo, direito à passe livre é muito negado. Tem direito previdenciário que é negado, que é a aposentadoria, benefício de prestação continuada. Que é algo que acontece Tem, muito, né, Rodrigo? tem questão de saúde, rapaz. Tem um pessoal com autismo querendo tratamento e os planos de saúde não dão, o SUS não dá, entendeu? Tem tudo, rapaz, porque a pessoa com deficiência é como qualquer outra. Ela está na vida como todo mundo. Ela tem todo tipo de relação jurídica, entendeu? Sim. E Quando, Rodrigo, quando, quando. quando eu digo isso, Sim, quando eu pode falar. digo isso, que é o mundo, o direito da pessoa com deficiência, na realidade, ele é interdisciplinar, porque ele está ligado a todos os outros ramos do direito, entendeu? É por isso que eu digo assim, fazendo piada, né? Que eu vou mudar o meu cartão profissional. Em vez de eu botar assim, Rodrigo Almeida, OABPE 42604, eu vou botar isso aí e vou botar aí embaixo, né? Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Que as pessoas querem que fazem milagre. Ai, ai, é complicado. É complicado, cara. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pessoal, vão mandando as perguntas aí para poder eu e o Rodrigo estar visualizando aqui e ele vai estar respondendo, tá bom? Além das perguntas que eu vou estar fazendo, né? Que eu fiz uma pesquisa assim superficial, né? Mas todo mundo tem alguma dúvida de alguma questão que quer saber por conta de algum problema particular, né? Que é de interesse maior. Então, galera, faz aí as suas perguntas aí para ele poder estar respondendo. Como é que devemos proceder, Rodrigo, quando somos vítimas de preconceito? O que você nos orienta a fazer quando a gente passa por alguma situação de preconceito? Vê só. Preconceito contra a pessoa com deficiência é um crime, tá? E é um crime estabelecido pelo artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a primeira providência, se a pessoa assim quiser, é ir à polícia, tá certo? E Então a gente tem esse registrar um direito. boletim de ocorrência. Prestar o que o direito chama de notícia-crime. Noticiando a polícia que houve um crime contra você. Isso é um primeiro ponto. Agora, preconceito contra a pessoa com deficiência não é só crime, é crime também. Ele tem uma outra repercussão, uma outra consequência, que é o seguinte: Qual é essa consequência? dá à pessoa, que sofreu preconceito, o direito de pedir ao safado que fez o preconceito uma indenização em dinheiro. Entendeu? Ah, Não só. então Não só tem uma penalização na lei para isso. tem uma penalização pecuniária em dinheiro também. De direito civil, não de direito penal. Entendeu? Ah, entendi. Tem os dois, tá? Não é ou um ou outro, não. Os dois. É um e outro. Sim. Então existe uma lei que nos protege para caso essas situações aconteçam. Que infelizmente que é algo que acontece com muita frequência, né, Rodrigo? Se Muita você quiser, deficiente é vítima de é preconceito a todo momento e por não ter esclarecimento sobre as leis, de como é que funciona, é o que e é direito tem nosso, a agora. pessoa acaba deixando passar batido, né?
Enquanto A conflito lei esse que conhecimento. protege a gente contra preconceito na esfera civil, não penal, é o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, que está lá escrito. A pessoa com deficiência não será submetida a qualquer tipo de discriminação. Mas mais claro do que isso não tem, né? Verdade. É E verdade. ainda vem o parágrafo primeiro dando alguns exemplos do que significa discriminação, para ajudar. Você tá. Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que vão estar assistindo essa live. Certo. Aí você nos explica um pouquinho mais a fundo, né, como profissional. Como uma pessoa com deficiência pode fazer para conseguir acesso a remédios caros através da justiça em caso de doenças raras ou degenerativas? Como é que a gente deve proceder para conseguir acesso a esses remédios, caso a pessoa precise? Vamos do início, tá certo? Sim, O artigo 18 e os seus parágrafos da Lei Brasileira de Inclusão garante, tá certo? O acesso a tratamentos e remédios, tá certo? sim, Mas, assim, mais especificamente, é o parágrafo 4º desse artigo, tá certo? Agora, você não vai direto para a justiça, porque a justiça só pode dar a você alguma coisa que alguém lhe negou. Entendeu? Ela não pode substituir quem devia dar, não. Ela só pode corrigir a besteira que alguém fez. Então, primeiro ponto, você tem que pedir, tá certo? O sim, remédio a quem é obrigado a lhe dar o remédio. sim. Se for, se for um remédio simples, tá certo? Quem tem que lhe dar normalmente é o seu estado. Seu estado. No teu caso aí, para dar o exemplo, o Rio de Janeiro. Se fosse você aí, era o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O, esta, o estado do Rio de Janeiro. Quando é um remédio de alto custo, como você fez referência, o Supremo ainda não decidiu essa matéria, quem é que tem que dar. Só que ele está julgando um recurso extraordinário, onde a linha majoritária dos ministros, a maioria dos ministros, tem entendido que quando o remédio é de doença rara e ele é de alto custo, quem tem que dar é o governo federal, tá Governo certo? federal. Então Sim, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é pedir certo, pedir tá certo? certo, né? Tem que pedir certo, saber a quem pedir. Isso é um primeiro ponto. Se o Estado lhe negar, disser eu não dou, tá certo? Ou demorar mais de 30 dias para decidir, dá no mesmo, é a mesma coisa. Ou ele nega, ou ele demora mais de 30 dias para decidir. Se acontecer uma dessas duas coisas, já a via já está aberta para você ir para a justiça. Isso tem um nome técnico em direito que eu não vou dizer aqui para não. Mas basta saber que essas duas situações já abrem o caminho para você ir para a justiça. Entendeu? Aí como é que você tem que pedir o remédio? Não é só pedir, não. Tá certo? Isso é para diminuir a chance deles dizerem não, tá? Uhum, Não é entendi. só pedir, é pedir e levar junto com o pedido um laudo, uma receita médica, onde o médico mostra por A mais B. Ó, ele tem isso, tá certo? Ele precisa do remédio tal, por isso, por isso, por isso, por aquilo, e ainda diga qual é a dosagem. Para endosar que tudo que você está falando é verdade, né? E Tudo que você disser tem que estar embasado, tem que ter um fundamento, uma um base. documento, né, Ninguém vai, de um profissional ninguém vai comprovando, né? acreditar, ninguém vai acreditar em você porque você é bonito, tem os olhos bonitos. Você precisa ter É uma verdade. base, É entendeu? Então verdade. assim, Ainda tem que ter o CIF, então né? assim, em ordem. Primeiro, o cara vai no médico e pede ao médico para fazer um relatório bem feito, bem detalhadozinho, tá certo? Bote o CID, bote a razão do remédio. Segundo, ele tem que ir ao estado e pedir.
E quando pedir, pegar um papel para provar que pediu. Um protocolo, que é o papel dizendo, fulano veio aqui, entendeu? Pediu, data tal, data tal. E se passarem os 30 dias ou negarem, aí o cara vai para a justiça, chama um advogado e vai para a justiça. E precisa de advogado por duas razões. Uma, que é que essa questão vai para a justiça comum e ela não vai para o juizado, então precisa de advogado. E a outra é o seguinte, como é um negócio meio complexo, é melhor o cara não ir sozinho não, para não errar. Sim. A minha orientação é contrate um advogado, não custa. Advogado, quando você paga a ele, não é um gasto, é um investimento. Você está dando a ele para tirar depois. Vai te representar, né? Ele vai te representar, no caso, né? Seu interesse, né? Entendeu? Então, assim, não é um dinheiro a fundo perdido, não. O dinheiro vai voltar. Se ele agir certo, o dinheiro vai voltar. Entendeu? Pessoal, mande pergunta aí. Mande pergunta para poder estar perguntando. Denise, a tua colega aqui, administradora da página, tá me pedindo para dar exemplos, tá certo? De capacitismo. Primeiro a gente tem que saber o que é capacitismo, né? Capacitismo é a crença, tá certo? De que pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência. É uma crença, uma maneira de pensar que advoga isso aí. Aí tem vários exemplos de capacitismo. Primeiro exemplo de capacitismo que todo mundo que tem deficiência já viu é o cara ser adulto, tá certo? E ser tratado por quem não tem deficiência como se tivesse 5 anos. Acontece como se fosse uma criança. muito. Todo mundo já passou muito, por isso. cara. Acontece muito. Comigo aconteceu uma situação recente, há um ano atrás, que eu fui na loja, eu era o cliente, eu estava com uma acompanhante, né, que foi comigo, e estava sendo perguntado para ela o que ele quer. Aí eu falei, pergunta para mim. É eu que sou o cliente, eu posso responder. Pronto. Outro exemplo é o pessoal falar com o teu acompanhante. Sim. É uma das coisas mais indelicadas que a pessoa pode fazer. Como eu já sou gato escaldado, já tenho uma vivência, eu entro na jugular. Eu digo logo ao cara, amigo, eu entendo o que você está falando, fale comigo, seja educado. Eu digo logo, dou no pescoço. Não tenho graça não, sabe? Sim. Por que eu faço isso? É porque eu sou chato? Não. É pra pessoa se constranger, pô. É pra pessoa perceber que tá fazendo besteira. Isso, é porque a pessoa... Verdade, às vezes, a gente até entende que às vezes não é com intenção. Às vezes é por falta de informação que a pessoa acaba nos constrangendo. Só que se a gente não falar, a pessoa nunca vai se tocar, né? Vai continuar se a gente não falar, não resolve. Isso. Se a gente não falar, a pessoa vai continuar reproduzindo isso com outros, né? Então, tem que falar. Isso. Entendeu? Isso aí. Aí tem outros exemplos, tipo, isso não aconteceu comigo, né? Deus foi bom comigo e não aconteceu comigo. Aqui, a Edna aqui tá concordando com a gente, falou que isso acontece muito. Eu vi aqui. Tem outro exemplo de capacitismo, é o seguinte, é os pais da pessoa com deficiência, tá certo? Não permitirem que ela tenha uma vida, que ela faça as próprias escolhas. Uma super proteção, né? Criar a pessoa dentro de uma redoma, como se o mundo fosse fácil. É a pior coisa que os pais podem fazer. Porque todo mundo na vida vai passar dificuldade, tenha deficiência ou não. Então a gente tem que aprender a lidar com os problemas. Entendeu? A gente só aprende a viver vivendo, né? Exato. Não tem como nos proteger dos problemas do mundo. Aprender a viver na teoria. O cara só aprende a viver na prática, velho. É verdade. Eu digo muito isso. Ninguém vive sem passar pela vida, não. Ninguém vive por procuração, não. Por aí mesmo. Rodrigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acredito que seja dúvida de várias pessoas que estão assistindo a live também. Aí você pode nos orientar, esclarecer sobre. Sim, claro. Qual é o procedimento para conseguir cadeiras motorizadas e outros procedimentos ortopédicos pelo SUS? Como é que uma pessoa que esteja precisando tem que proceder para conseguir esse direito? É a mesma lógica do remédio. Você vai,
tá certo? E pede com os laudos. Só que você não vai pedir no posto de saúde, porque cadeira não é remédio, logicamente. Entendeu? Você vai pedir na secretaria do seu município ou do seu estado que cuide das pessoas com deficiência. Às vezes tem uma secretaria específica. Porque varia, né, de estado para estado, né? É a Secretaria de Justiça e às vezes é a Secretaria de Assistência Social. Você que está me ouvindo, ligue para saber onde é, para não pedir errado. Aí você pega o laudo médico, igual fez o remédio, Igual feito do remédio. tá certo? E pede, entendeu? O tipo de cadeira que o seu médico mandar. Agora, seu médico é igualzinho também o remédio. Tem que ser detalhado, não é assim por cima, não. Ele tem que detalhar qual é o tipo de cadeira. Bem escrito, bem, até para poder eles não tentar fugir, né? Tem que descrever certinho. Se ele descrever errado, vai dar errado. Ou eles vão te dar a cadeira errada, ou eles vão querer negar. Entendeu? Negar. E também vai precisar da ajuda de um profissional para recorrer a isso? Ou a própria pessoa pode resolver? Não, peraí um momento. Na hora que o cara nega, que o Estado nega, tá certo? A pessoa vai à justiça. Veja, eu pessoalmente entendo que essa matéria é uma matéria de competência da justiça comum. Por quê? Porque precisa de perícia. Ninguém consegue determinar se o cara precisa ou não da cadeira sem um técnico, sem uma pessoa dessa área. Então sempre vai precisar de um advogado se lhe negarem a cadeira, entendeu? Então tem todo uma... Alguém pode me perguntar, mas não tem o juizado especial, que o pessoal chama de juizado de pequenas causas? Tem. Mas a pergunta minha é o seguinte: você que está precisando de uma cadeira, vai correr o risco de entrar na justiça num lugar onde não faz perícia? Eu acho complicado. É melhor entrar com um advogado num lugar onde faz perícia, para garantir melhor o teu direito, entendeu? Sim. Basicamente é isso aí. Tem toda uma burocracia que tem que ser cumprida, mas dá para conseguir, né? Tem que cumprir as etapas. Não tem outro jeito, não tem como fugir, não. Falar um pouquinho sobre inclusão, né? Um pouquinho mais sobre inclusão. O que você acha sobre esse projeto do governo sobre educação especial? Você acredita... assim, eu estou fazendo essa pergunta para você falar com o embasamento técnico profissional que você tem. Pronto. Porque muitas pessoas, assim como eu, estão leigas nesse assunto, entendeu? Pronto, vamos lá. Vamos lá. O que você acha sobre esse projeto? Você acredita que promoveria mais exclusão dos estudantes? Primeira coisa, o que é inclusão, conceitualmente? É a situação onde as pessoas com deficiência vivem em igualdade de condições com as pessoas comuns. Certo? Sim. No mundo, não separado. Sim. Isso é um conceito, isso é conceitual. Isso não é nem um conceito de direito, isso é um conceito de filosofia. Certo? De filosofia da deficiência. Tem um ramo da filosofia que estuda as pessoas com deficiência. Entendeu? Ainda não cheguei nesse momento, não. Eu faço filosofia. Mas tem. Não, na faculdade tu não vai ver, não, filho. Tem que estudar fora dela. Mas, passando aí. Primeiro, o que é inclusão, certo? Sim. Aí, na lei, tem dizendo que o ensino precisa ser inclusivo. Inclusivo, verdade. Inclusão é todo mundo junto e o ensino é inclusivo. Também no ensino tem que estar todo mundo junto. É lógico isso? É lógico isso. Pronto. Inclusive, esse direito à inclusão no ensino, ele é um direito que está na Convenção das Pessoas com Deficiência, a qual a Convenção está no mesmo nível da nossa Constituição. Não tem nada na lei acima dela. Sim. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa que falar o contrário disso é contrário à Constituição. Tá certo? Certo. Aí vamos lá. O que é que o decreto fala?
O decreto diz que cabe aos pais das pessoas com deficiência dizer se elas vão ficar junto com todo mundo ou separada. Ora, se eu disse no início que inclusão é todo mundo junto, o decreto pode mandar separar? Claro que não. Então o decreto é inconstitucional, o decreto é contrário à convenção. Entendeu aí? Simples e objetivo. Não é um argumento elaborado, complexo. Se fosse complexo, eu não ia conseguir resumir aqui como eu fiz. A razão é essa. O decreto é inconstitucional. Não cabe aos pais, ou a quem quer que seja, fazer a escolha de tirar as pessoas com deficiência do convívio social. Nós, com deficiência, independentemente da deficiência que tenhamos, temos o direito de estar no mundo com todo mundo. Com quem no meio do mundo, com todas as outras pessoas. Entendeu? Entendi. E ponto. E ponto. A partir daí, não tem mais o que discutir. Tá sendo muito esclarecedor isso, porque eu acredito que sobre isso seja a dúvida de muitas pessoas. Minha também era. Entendeu? E aí, com você falando, esclareceu bastante para mim e acredito que para outras pessoas que estão assistindo aqui também. Agora deixa eu te perguntar, tem uma pergunta aqui no comentário da Mila. Assim como as cotas para as pessoas negras, que muitas pessoas têm preconceito, também há preconceito com cota das pessoas com deficiência? Você acredita? Rapaz, tem muito. Tem muito. Agora, como como todo preconceito, é porque as pessoas não têm informação. Verdade. As pessoas são desinformadas. Veja, a cota tira a vaga de quem não tem deficiência? A resposta é não. Por que isso? Porque se a pessoa com deficiência entrar numa vaga comum, tá certo? Ela vai para a vaga comum, ela não fica na vaga da cota, não. Por exemplo, se eu fizesse um vestibular e me inscrevesse para a cota, mas minha nota desse para passar na vaga comum, eu não ia para a cota, não. Eu iria para a vaga comum e abrir a vaga de cota para outro. Entendeu aí? Então, ela não tira a vaga de ninguém, ela só reserva uma parte. E outra, não vai entrar ninguém incompetente por causa de cota, não. Porque a pessoa que entra na cota, ela tem que ter a nota mínima. Ela não entra com nota 1, 2, não. Ela tem que ter a nota mínima. Tem que estudar como todo mundo. Como todo mundo. E outra coisa, já se tem estatística dizendo que os alunos cotistas com deficiência, no geral, têm as melhores médias da turma, viu? Eu li, não foi ninguém que me disse não. Eu vi com esses olhinhos que a terra de comer, entendeu? Então esses preconceitos não tem base nenhuma. Entendeu? Tem base nenhuma. Muito esclarecedor esse pensamento. É bom pararem com isso, porque no dia que fizeram uma dessa comigo, eu sou meio briguento com essas coisas. Mas tá certo, tem que brigar mesmo, porque se não tiver a luta, não tem mudança, tem que brigar mesmo. Tá certo. Exatamente. Podem ficar certos. Se fizeram uma dessa comigo, vão às barras dos tribunais. Não tem erro, não. Isso aí. Você é preconceituoso. Se você bater comigo, vai dar certinho pra você. Isso aí. Rodrigo, né, como eu te falei, estava fazendo uns estudos, umas pesquisas, e eu vi que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é muito novo. Por quê? Foi sancionado em 2015 e que nós temos aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, né? E muitos dos nossos direitos a gente nem tem conhecimento porque o governo omite muita coisa da gente. É verdade que até há pouco tempo universidades e instituições de ensino podiam cobrar uma taxa
extra em matrículas e mensalidade paga por nós, por a gente ser na deficiente? realidade, na realidade nunca pôde, tá certo? Jamais pôde, porque veja, se as pessoas com deficiência são iguais às outras, por que elas podiam cobrar mais? Nunca pôde, na realidade. A Constituição sempre garantiu a igualdade às pessoas com deficiência. Agora, como existia esta prática, a lei brasileira de inclusão veio dizer o óbvio, veio chover no molhado para dizer não pode cobrar. Entendeu? Nunca pôde, sempre foi ilegal. Mas assim, como tinha essa prática, a lei brasileira de inclusão veio dizer o óbvio, ó, não pode, para quê? Para o cara ficar com medo. Diz claramente, ó, não pode cobrar. Entendeu? Entendi. Cara, vou citar uma situação que aconteceu comigo já há muitos anos atrás, na época da escola. Certo. Porque eu acredito que deva acontecer isso ainda, para que você oriente as pessoas que vier a passar por isso futuramente, né? No meu caso, já está no passado há muito tempo. Eu, na época que eu era estudante, no ensino, quando eu passei para o primeiro ano do ensino médio, me foi negado uma matrícula, uma vaga, num colégio. Certo. Minha mãe, quando foi, na época eu era de menor, minha mãe foi lá para conseguir uma vaga para mim, e quando falou que eu era cadeirante, a diretora falou, manda seu filho para um colégio especial, uma escola especial, porque aqui não dá para aceitar ele. E não me aceitou. Já entendi. Por conta disso, eu fiquei um ano. Por conta disso, eu fiquei um ano sem estudar. Eu perdi aquele ano. Aí só no ano seguinte que eu voltei a estudar, que aí eu tive que ir para uma escola muito mais longe, porque essa que era mais próxima não quis me aceitar. Como é que um pai e uma mãe pode proceder diante de uma situação dessa? Que eu acredito que é algo que ainda aconteça. Bastante. Veja, o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão diz claramente, sempre foi ilícito negar a matrícula, tá? Nunca foi legal, não. Mas o artigo 28, parágrafo 4 da Lei Brasileira de Inclusão vem dizer, também óbvio, de que ninguém pode negar a matrícula à pessoa com deficiência. Então, assim, obviamente, se o colégio negar a matrícula, ele está cometendo ilegalidade. Aí, assim, quais são as consequências dessa ilegalidade? Primeira consequência, a pessoa cuja matrícula foi negada pode obrigar o colégio a aceitá-la na justiça, lógico. E também pode pedir uma indenização porque ela foi discriminada, como eu disse lá atrás. Porque um dos casos de discriminação é negar um direito a que a pessoa tem direito, entendeu? Então, assim, houve os dois. Houve discriminação, isso é o passado que já aconteceu, e para frente você pode obrigar, para o futuro, você pode obrigar a escola a aceitar. Fazer igual os Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Entendeu aí? É isso aí, então, na época, se eu tivesse essa informação que eu não sabia, né? Agora eu estou sabendo, eu poderia ter recorrido à justiça, processado a escola, a diretora, né? A pessoa tem até 5 anos, para ir atrás dos direitos dela. Sim. O prazo é de 5 aninhos. Entendi. Então, pais que estão assistindo essa live, se futuramente vocês... Que não passe, né? A gente torce para que não passe, mas se futuramente Deus passar, vocês já sabem qual é o direito de vocês. Quero eu que eles não passem. Agora, se passarem... Se passar... Não brinquem, não. O Rodrigo Almeida, depois a gente vai deixar o arroba dele aqui para quem quiser seguir ele, para conhecer mais do trabalho dele, quiser a orientação, eu vou deixar depois o arroba dele na postagem lá da página. Procure um advogado, inclusive aí eu, né? Isso, se for da sua região, procura você, melhor ainda. Não, rapaz, aqui na minha região, eu advogo no Brasil todo, menino. Tá vendo? Inesperto, tá certo. É isso aí. Eu advogo no Brasil todo. Dá para advogar, não é o fim dos tempos, não. Pessoal, tem mais pergunta aí, rapaz? Tem bastante coisa aqui para te perguntar. Calma aí. Vai perguntando. Eu tô aqui para isso.
Olha, eu fazendo as minhas pesquisas, Rodrigo, eu vi que Hum, a lei nos garante tratamento domiciliar na impossibilidade de locomoção a um hospital ou clínica, com medicamentos certo. gratuitos, assim como hortas e próteses também. Quando necessário, quando necessário, como devemos proceder para ter acesso a esse direito? As pessoas que não sabem. Eu não sabia Pronto. disso. Pronto. Ó, TFD, que é o tratamento fora do domicílio, ou tratamento domiciliar dentro de casa, são garantias da pessoa com deficiência. É mais uma vez a lógica parecida com a do remédio. Tu vai, tu vai pedir, tá certo, ao teu médico que ele te dê um relatório do teu caso explicando por A mais B, tá certo? Se não for a pessoa, é o pai, a mãe da pessoa, explicando por A mais B que aquela pessoa não pode, tá certo, se locomover. Sim. E dizendo quais são os motivos. De posse desse laudo, certo? Você vai entrar com um pedido de tratamento domiciliar contra, ou, em- ou contra o seu estado, se for público, ou contra o seu plano de saúde, se for particular. Aí, se eles negarem ou passar 30 dias sem responder, aí a via de você ir para a justiça já está aberta, a porteira já abriu. Aí você tem que procurar um advogado para que ele peça ao juiz que mande dar. Entendeu? Entendi. Mais uma pergunta. Como a gente consegue a isenção de impostos e taxas? Que é uma coisa também que eu Ah, não meu filho. sabia. Fato, Ah, muita meu coisa que eu não filho. sabia. Depende do imposto, né? Depende muito. O Brasil tem apenas 11 impostos. Então, assim, né? Então, mano, tem vários impostos. Então, eu vou aqui dar um exemplo que é um exemplo mais usual, que o pessoal mais pergunta, mas o que eu vou explicar serve para todos, tá? O exemplo usual é a isenção de imposto para carro de pessoa com deficiência, tá? Quando a pessoa com deficiência quer dirigir, quer comprar um carro, tá certo? O que é que acontece? Primeiro, isso vale para qualquer isenção de imposto, não é só para carro, o procedimento é o mesmo. Para carro tem um iniciozinho que é só para o carro, mas o resto é o mesmo. No caso de carro, primeira coisa que você tem que fazer é ir ao Detran e tirar uma carteira de carro adaptado, tá certo? Você vai pegar, vai no Detran, aí faz a parte teórica como todo mundo, que é o mesmo. Aí depois que você passar na provinha teórica, em vez de você ir logo para a prova prática, não, você vai e tem que passar pela junta médica do Detran, tá? Dessa junta vai sair um laudo dizendo se você pode ou não dirigir. E se você puder, quais são as adaptações que você precisa para dirigir. De posse deste laudo, você vai procurar uma autoescola, tá certo? De Certo. carro adaptado. Aí faz o que tiver que fazer e sua carteira vai sair. Estando de posse da sua carteira, você vai pedir a isenção do seu carrinho. E aí, a partir desse momento da isenção, é tudo igual. Vale para carro e vale para o resto das coisas. Você vai pegar o seu laudinho, vai no lugar onde tem que ir, a depender do imposto. Se for um imposto federal, do governo federal, você vai na Receita Federal da sua cidade. Se for um imposto estadual, você vai na Secretaria da Fazenda do seu estado. E se for o ISS, que é o imposto municipal, você vai na Secretaria da Fazenda do seu município. Aí chega lá, faz um requerimento, tá certo? Um pedido de isenção de imposto. Lá tem um formuláriozinho onde você vai preencher as coisinhas lá. Entendeu?
E juntinho desse formuláriozinho, você vai botar o laudo. Aí, eles vão dar ou não a isenção. Se eles derem a isenção, você aí sim, com a carta de isenção, você vai na concessionária de veículo e encomenda um carro. Você não pode pegar o carro que está lá, não. Certo? Tem que encomendar outro. Por que isso? Porque a nota fiscal dele já vai vir como isento. Entendeu? Já vai vir com imposto zero. Entendeu? Entendi. Aí encomenda o carro, aí compra o carro, paga o carro e o carro vem da fábrica direto para você. Aí você tem que pegar o carro, ver na sua carteira quais são os adaptadores que tem que botar no carro, bota os adaptadores tudinho e mete bronca na direção. Basicamente é isso. Se for qualquer outra isenção, IPTU, você esquece a parte do Detran e das adaptações do carro e pega só aquele meinho. Pega seu laudo, vai na secretaria e pede a isenção. Entendeu? Então, é verdade, pode conseguir até uns 30% de abatimento na compra do carro? Olha, esse percentual varia, tá certo? Varia. Mas é entre 25% e 30%, entendeu? Entendi. Tem a diminuição, mas o percentual varia, porque tem estado que dá isenção de ICMS e IPVA e tem estado que não. Por isso que o percentual varia. Entendeu? Entendi. Eu vi que isso também pode, para a conta de luz, né, pode conseguir um abatimento de até 60% na conta de luz. É verdade? Como é que a gente pode proceder? Existem estados em que o ICMS da conta de luz é isento para pessoa com deficiência. Aí você vai fazer a mesma lógica do carrinho. Vai pegar o seu laudinho e vai levar na Secretaria da Fazenda e vai pedir a isenção de ICMS na conta de luz. Sim. Uma outra dúvida que eu vi muito, eu nem sabia, nem tinha conhecimento sobre esse direito, de que que é possível conseguir um acréscimo de 25% no benefício, se acaso a gente conseguir comprovar que precisa permanentemente de outra pessoa, de ajuda. É verdade isso? Não. Primeira coisa, correção, no benefício não. Na aposentadoria por invalidez, se você for aposentado por invalidez por força da sua deficiência. Se você conseguir comprovar que você é dependente para as atividades da vida diária, tipo tomar banho, comer, entendeu? Essas coisas assim. Você tem direito ao acréscimo de 25%. Aí você pede, eles dão. Agora, se você receber o BPC, aí não. O BPC não tem direito, então. Não, porque não tem previsão na lei do BPC de acréscimo. Embora alguns juízes tenham dado, sob o argumento de que as situações são muito parecidas, então tem que ter o acréscimo. Mas não está na lei, não. Só está na lei para aposentadoria por invalidez. Agora, você que recebe um BPC, se você quiser tentar pedir, tente. Como eu digo brincando, doer não vai. Não vai tirar pedaço, não. Então, assim, tente. Aqui, tem uma pergunta aqui, Rodrigo. Alguém sabe sobre a votação da anulação do decreto 10.502 de 2020, hoje no STF? É aquele que eu estava dizendo que é inconstitucional e tal. O PSB foi ao Supremo e pediu para que o decreto seja declarado inconstitucional. O ministro Dias Toffoli já deu a liminar. Então, até votar, o decreto está suspenso. E a votação ainda não está marcada, salvo engano meu. Aí,
Quando tiver a votação, todos os ministros, os 11, vão votar para dizer se é inconstitucional ou não. Pelo que eu conheço do Supremo, eu não gosto de adiantar resultado de julgamento, porque posso me surpreender, mas pelo que eu conheço do Supremo, ele deve declarar inconstitucional o decreto mesmo. Sim, então ainda não tem um decreto oficial, né? Tá tramitando ainda. Tem, mas tem uma decisão. Mas é provisório, não é definitivo, entendeu? Sim. É provisório. Tem, mas é até julgarem. Não. Tem uma moça aqui chamada Cadeirante pelo Mundo. Não anularam. Suspenderam o decreto até votar a anulação. Até votar a inconstitucionalidade do decreto. Está suspenso. Está suspenso, não anulado. Você pode falar mais sobre algum assunto, Rodrigo? Fica à vontade de falar sobre alguma coisa que não tenha sido perguntado por mim ou por mais alguém. Pode ficar à vontade. Olha, eu acho que alguns assuntos são importantes de ser abordados aqui, tá certo? Que ainda não foram falados e é bom que a gente aborde para não perder a oportunidade. Vamos lá. Primeiro assunto, tá certo? É o seguinte, é a questão dos benefícios que a Previdência Social dá às pessoas com deficiência. Eles são 3 benefícios. Se você é pobre e não contribuiu para a Previdência, tá certo? Nunca pagou nada, você tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que o governo dá para a pessoa com deficiência pobre. E o que é pobre para a lei? Pobre para a lei é a pessoa que tem uma renda por pessoa da família de 1/4 do salário mínimo ou menos, entendeu? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é a aposentadoria por invalidez, certo? É a pessoa com deficiência que, por conta da deficiência, fica incapaz para trabalhar. Se ela tiver 15 anos ou mais de contribuição para a Previdência, ela pode pedir aposentadoria por invalidez, certo? Se ela não tiver os 15 anos, ela pode pedir auxílio-doença, porque auxílio-doença basta 1 ano de contribuição só. Aí a pessoa fica renovando o auxílio de 3 em 3 anos. Certo? Certo. Denise falou aqui da lei de cota. Eu ia falar da lei de cota, tá? A lei de cota é o seguinte. Na lei da Previdência Social, dos benefícios da Previdência Social, que é a lei 8213 de 1991, existe uma previsão de cota de emprego para pessoa com deficiência. Certo? Se a empresa tem de 100 a 200 funcionários, ela tem que ter uma pessoa com deficiência, pelo menos. E a partir de aumentando esse número de funcionários, vai aumentando aí a quantidade de pessoas com deficiência. Eu não lembro agora a lista, porque, né? É difícil decorar. Mas tem uma lista, tem um percentual de pessoas com deficiência a depender do número de empregados da empresa, entendeu? Entendi. E tem mais. A empresa ela só pode demitir um com deficiência se for botar outro no lugar. Viu? Sério? Não quer dizer que ela não pode lhe demitir, não. Ela pode. Agora ela tem que botar outro no seu lugar. Sim. E quando a pessoa entra na empresa, mas não é respeitado, não é bem tratado lá dentro, está lá porque tem que cumprir meta. Pronto, vamos lá. Se você foi desrespeitado ou não lhe deram condição de trabalho, você tem direito, tá certo? A processar a empresa pedindo adaptações ou pedindo para sair da empresa com todos os direitos. É a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Se a empresa não te der
condições de trabalhar, aí tu pode sair como se tivesse sido demitido. Agora, quais são essas condições que a empresa tem que te dar, tu que tem deficiência? Primeiro, ela tem que ter adaptação nas coisas dela. Tem que ter rampa, tem que ter banheiro Sim, adaptado. eles têm que nos dar condições de poder estar ali E, trabalhando, né? não, Acessibilidade, né? primeiro é a condição de estar ali, de circular por ali, certo? Certo. Segundo é a tua condição de tu trabalhar, de tu desempenhar a tua função. Se tu precisar assim, de um computador adaptado, de uma adaptação do intérprete, se tu for surdo, entendeu? É te dar a condição pessoal de trabalhar. E a terceira coisa é não te discriminar, é não te diminuir, entendeu? Se a empresa ou não adaptar os ambientes, ou não te der condição de trabalho, ou então ficar alguém te diminuindo lá dentro, procura um advogado, bota para quebrar, porque a gente safada só aprende levando aperto. Eu nunca vi gente que não presta aprender porque gosta da gente, não. Mas Só aprende cara. levando aperto. Felizmente E é eu complicado. aprendi isso na minha própria vida. Eu me lembro, eu tinha 5 anos, tá certo? Falaram errado com meu pai sobre vaga de pessoa com deficiência. Papai deu um aperto grande no cara. E depois eu perguntei a ele, mas por que o senhor fez isso? Aí ele me deu a lição. Disse a ele, olha meu filho, tem gente que a gente tem que dar limite. Aí eu aprendi para minha vida todinha. Isso aí. Outra coisa que eu aprendi com um professor meu da faculdade foi que quem tem direito não pede favor. Ou seja, se alguém está tirando um direito teu, vai para cima dele. Não fique envergonhado, não. Mas sem luta não há mudança. Não adianta. Entendeu? Exatamente, a gente tem que ir atrás. Não, mas tá certo, cara. E assim, infelizmente ainda a acessibilidade é algo que a gente tem que lutar muito, né? Para acontecer nos lugares É, públicos, dos governantes, muito. fazer projetos sociais, coisas que incluam a gente. Mas a gente também entende que existem locais que não têm condições de fazer De, tais coisas, que são necessárias, extremamente necessárias, devido ao local instalado, várias situações. Mas quando o local é totalmente público, tipo shopping, e não faz veja, adaptações nenhuma, veja, que está nos veja, excluindo, né? Está nos excluindo, tá primeiro, projetando algo para primeiro, receber as pessoas, mas não está pensando na gente. Então ela não está fazendo para receber todas as pessoas, né? Ela está sendo exclusiva. Ela está excluindo isso. pessoas. Então, Primeiro, como é que a gente pode agir quando a gente se sente, como é que se posso dizer, diminuir? diminuído, lesionado por aquela situação? Pronto. Veja, primeiro, a gente precisa saber qual é o lugar, qual é o tipo de lugar que tem que ter adaptação. Ou o lugar é público, é aberto, ou então ele é particular, não é do Estado, do governo, mas ele é aberto ao público, entendeu? E a gente é público, né? Shopping, loja, tudo aberto ao público. Então, se ele for público ou particular e aberto ao público, ele tem que ser adaptado, né? Outro lugar que tem que ser adaptado é prédio onde as pessoas moram, porque as áreas comuns têm que ser adaptadas. O hall, os banheiros comuns, salão de festa, tem tudo que ser adaptado. Tá certo? Sim. Aí a pergunta, quando uma dessas coisas que eu acabo de listar não for adaptada, o que fazer? Você vai atrás do seu direito, porque você tem direito, você como pessoa com deficiência, a pedir para adaptar e a receber indenização porque foi obrigado a viver num lugar não adaptado. Você tem direito para trás, do passado e para frente. Então, qual é o meu conselho? Pegue o seu celular, hoje está muito mais fácil para fazer isso. Pegue o seu celularzinho, abra a câmerazinha do celular e tire fotos. Grave várias vídeo, fotos. Grave um vídeo. Certo?
né? Grave vídeo, tire foto. Use as E armas que tem. procure um advogado. E procure ou o Ministério Público ou um advogado para lutar pelo seu direito. Sim. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que o pessoal aqui está perguntando, estão perguntando do projeto de lei 6959 de 2019, que é um projeto que tem por objetivo modificar a lei de cota para enfraquecer a lei de cota, para deixar com que as empresas que descumprem a lei de cota, em vez de ser obrigadas a cumprir, possam pagar o Estado para descumprir, pagar o governo para descumprir. Tá certo? Certo. Esse projeto, existe um compromisso do atual presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, de engavetar esse projeto, não botar esse projeto em votação. Tá certo? Mas o mandato do senhor Rodrigo Maia está terminando. Termina em 1 de fevereiro do ano que vem. Se o novo presidente da Câmara for alinhado com o governo, pode ser que ele bote esse projeto em votação. Certo? Enquanto esse projeto não for aprovado, os parlamentares podem ir ao Supremo e atacar o projeto. Quando ele for aprovado, se ele virar lei, aí só os partidos políticos podem fazer isso e alguns outros organismos, uma lista de organismos que estão no artigo 103 da Constituição Federal. São nove tipos de organismos, certo? Não vou dizer aqui porque é para não tomar o tempo. Sim. Isso é um primeiro pedaço. Segundo pedaço, você, pessoa com deficiência, que foi atacado pela mudança, se acontecer a mudança, você pode entrar com ação alegando que tem que voltar para o estado anterior porque a lei é inconstitucional. Entendeu? Agora, para uma pessoa comum entrar na justiça, ela precisa ser afetada por isso. Ela precisa perder o emprego. Sim. Entendeu? Sim, então não, se... não é que ela precisa ser afetada por isso. Sim, então se... Agora, pode falar. Eu, pessoalmente, eu estou falando de mim aqui, eu, pessoalmente, já estou preparado para, se esse projeto for aprovado, ir ao Supremo representando uma ONG de que eu faço parte. Entendeu? Eu mesmo vou entrar com mandado de segurança coletivo no Supremo em nome da ONG para poder desfazer. Isso, se montar um abaixo-assinado, você compartilha com a gente, não, que a gente vai usar a página para divulgar o que você precisar. Se precisar, pode contar com a gente. Mas não precisa do abaixo-assinado. A ONG pode entrar e eu vou entrar. Isso aí, cara. Aí é um compromisso pessoal meu. Isso aí, tá certo. No dia que ele for aprovado, no outro dia eu vou atrás. Isso aí. Deixa eu perguntar mais uma coisa para você. Tem mais uma pergunta aqui. Pera, deixa eu ler a pergunta aqui. Não, do Cadeirante pelo Mundo. Não confio no Rodrigo Maia e vem substituto que é adepto do bolso. Temos que lutar para não ser aprovado. Bom, muitas pessoas e organizações... Tem que lutar. Tem que lutar. Agora, até ser aprovado, é uma questão política. É pressionar os partidos, tá certo? Certo. Para que eles votem contra. E votando contra, o projeto vai para o arquivo. Entendeu? Aí morreu a história. Sim. Só outro. Mas assim, como eu sou treinado para pensar em possibilidades, porque eu sou advogado é treinado para isso, para pensar no bom e no ruim, eu já estou pensando numa possibilidade dele ser aprovado, já reuni meus argumentos e vou ao Supremo. Eita, Rodrigo, Oi. Estamos em contagem regressiva aqui para a live acabar, porque o Instagram tem limite de tempo, entendeu? Certo. Falta 15 segundos. A live vai encerrar, mas eu entro em contato contigo pelo Zap. Pronto. E a gente marca uma nova live, se possível. Você toparia? Não, eu vou